Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, pra gente atingir a meta aí de 99 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, tá? E vamos pra cima. Um ótimo início de semana para todo mundo, né? Começando aí segunda-feira, primeiro dia útil. Amanhã já temos clássico majestoso na Neoquímica Arena. Então assim, começa a semana e já temos aí um grande desafio. E vejo até como um grande divisor de águas para esse início de ano do Corinthians, tá? É um jogo que pode criar uma pressão muito grande dentro do nosso clube, como pode também dar uma amenizada, trazer uma calma, uma tranquilidade. Ou manter do jeito que está, né? Que seria aí derrota, vitória ou empate, tá? Mas a gente vai falar mais sobre o jogo contra o São Paulo aí, temos novidades de mercado da bola e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você aí que tem o saldo do FGTS guardado. Pô, John, tô lá trabalhando certinho, registrado, todo mês faço a contribuição, né? Queria antecipar esse valor para dar a entrada numa casa, num carro, pagar uma dívida, fazer uma viagem, não importa qual seja a sua necessidade, a Mais Ágil resolve para vocês de forma rápida e simples, tá? Então aproveitem, o telefone está aqui no banner ou o link na descrição. Vamos pra cima, rapaziada, e vai Corinthians! Bom, rapaziada, só uma atualização importante pro torcedor. O lateral Diego Palacios, né, que fez a estreia aí no sábado, né, no jogo contra a equipe do São Bernardo, certo? Sentiu uma lesão no fim do primeiro tempo, pediu a substituição, foi avaliado, fez um exame, né, um exame de imagem e tudo mais, e foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita dele, tá? Pro clássico de amanhã contra o São Paulo já tá cortado, né? Não tem nenhuma chance dele ser relacionado pro clássico de amanhã. Agora, para a sequência do campeonato, não temos ainda a confirmação de quanto tempo ele vai ficar fora, tá? Algumas pessoas já até cogitaram inscrever o Matheus Bidu, que vinha treinando em separado e tudo mais, e outras falaram sobre o Vitor Mer, que é o lateral esquerdo da base, que foi campeão da Copinha e tudo mais, né? E aí temos essas duas opções, caso a lesão do Palacios seja mais séria, né? Caso seja uma lesão assim, pô, não tem condições mais de jogar o Campeonato Paulista e tudo mais, que eu não acho que seja a situação, tá? Nesse momento, pelas informações que o Corinthians divulgou. Mas a gente aguarda aí a determinação, né, do tempo de afastamento aí do Palacios para a gente entender qual que é a gravidade da situação. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Palacios, estando ausente aí da equipe do Corinthians, a nossa comissão tem que inscrever o Matheus Bidu ou coloca o Vitor Mer como reserva aí do lateral esquerdo Hugo. Bom, rapaziada, uma situação que aconteceu aí depois do jogo contra o São Bernardo que até me chamou a atenção foi do Márcio Zanardi, tá? Que é treinador aí da equipe do São Bernardo, né? Tivemos aí a situação do Mano Menezes chamando o Yuri de burro e tudo mais, toda essa pressão que existe no Yuri Alberto, e aí o Márcio falou que conversou com o Yuri após a partida, tá? Ele falou assim, ó: conversei com o Yuri e falei para ele ter tranquilidade, é um menino que trabalhou comigo no Santos. Falei para ele fazer o simples, ter tranquilidade e personalidade, que as coisas vão acontecer naturalmente, tá? Achei muito bacana a atitude aí do Márcio e é uma situação que os dois já trabalharam juntos, né? O Yuri é cria da base do Santos e tudo mais. Então, assim, é um cara que ele já tinha um contato, foi lá, conversou, mesmo sendo um adversário dele, né? Acabou o jogo, volta, tem uma amizade, tem um contato ali com o cara, uma conversa bacana, tá? Achei muito, muito legal mesmo essa atitude aí do Márcio Zanardi. Por outro lado, tá, temos o Mano Menezes também falando sobre essa questão aí de confiança e tudo mais, mas sobre o Matias Rojas, tá? Vou trazer aqui algumas falas do Mano na coletiva de imprensa pra gente debater um pouco. Ele falou, ó:
O Rojas recebeu a bola em boas condições algumas vezes, mas em uma ânsia não sustenta entre linhas e baixa um pouco demais, como na bola que originou a jogada do gol que sofremos. Essas coisas você vai dando para a equipe, o jogador precisa adquirir a confiança e dar a confiança para os companheiros. A gente precisa de jogadores que sustentem o passe apertado, que o adversário possa ter medo de que ele domine a bola, gire e seja agudo. É isso que queremos e estamos trabalhando para ele fazer isso. Não dá para separar o atleta em pedaços, com a parte técnica sendo uma coisa e a parte da confiança outra. Ele vai poder render bem se estiver bem preparado. Falei no ano passado que entendi o processo que ele iria passar, como outros jogadores que chegam e demoram a se encaixar, que tem condicionamento físico diferente, posicionamentos diferentes, tento colocá-lo no melhor setor possível para ele, estando por dentro ou por fora, tá? Então assim, o Mano fez até uma espécie de cobrança, né? Uma explicação do que ele quer que o Matias Rojas faça. A bola tem que chegar no Matias Rojas entre a linha de defesa e entre a linha dos volantes do adversário e ele tem que dominar a bola e virar o corpo. Hoje a gente não consegue fazer isso, tá? Não consegue fazer isso. Seja com o Matias Rojas, seja com o Matheus Araújo, seja com qual jogador for. O Corinthians não consegue sair jogando, dar o passe no volante, entrar um passe no meia e o passe chegar no atacante. Não existe essa jogada no Corinthians. A única jogada do Corinthians que existe é a bola chega no volante ou no meia, abre no ponta e o ponta faz o cruzamento. É a única forma em que a bola chega no atacante hoje no Corinthians, tá? É a única forma. Em 3 jogos, se a gente viu alguma jogada diferente disso, foi, sei lá, 2, 3 jogadas no máximo. Uma jogada por jogo. É muito pouco, tá? E isso vem, obviamente, dessa situação que o Mano trouxe. O Corinthians não tem um jogador hoje que domina a bola ali, vira o corpo e acha o passe. Que, na teoria, era para ser o Rodrigo Garro, tá? Que eu vou até comentar sobre ele mais pra frente. Mas é isso, né? O Mano colocando aí as situações que ele conversa com o Rojas, o que ele tenta passar. E, cara, a gente vive uma expectativa de que em algum momento o Rojas vai melhorar, vai evoluir com a camisa do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o clássico de amanhã, uma situação que já me chamou muito a atenção, tá? Informação do blog do São Paulo, tá? Então o pessoal que cobre a equipe do São Paulo trouxe essa informação, que a diretoria prometeu um bicho especial para os jogadores, caso eles vençam o Corinthians amanhã em Itaquera, tá? E aí vamos explicar a situação. Na Neoquímica Arena já tivemos 18 jogos entre Corinthians e São Paulo, 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Então São Paulo nunca venceu o Corinthians na Arena, tá? E aí por isso, existe esse tabu, existe essa pressão e tudo mais. A diretoria colocou um bicho especial, que é aquele pagamento, né? Venceu o jogo, vai cair um Pix a mais para vocês aí, se vencerem o Corinthians. O que eu espero da diretoria do Corinthians, da comissão e principalmente dos jogadores? Atitude, tá? Em outros momentos já tivemos essa grande vontade do São Paulo de vencer o Corinthians dentro da arena. É um tabu, só que isso fica fora do campo. Fora isso, né? Tirando essa situação de tabu ou não tabu, é um clássico entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians vem de 2 derrotas e o Corinthians não começou bem o ano, tá? Então, independentemente de tabu ou não, o Corinthians precisa somar pontos. Melhor ainda se forem 3 pontos, tá? E aí, não dá pro Corinthians entrar no jogo achando que o tabu vai se manter sozinho, porque o São Paulo vai vir com a faca nos dentes para vencer o jogo, tá? Eles vão entrar 500 por hora para tentar vencer esse jogo. Já tô cravando aqui como vai ser o início do jogo de amanhã. Então, se os jogadores do Corinthians, a comissão técnica, a diretoria, não entender essa situação, não entender a gravidade do jogo de amanhã, o tamanho do jogo de amanhã, não vai ser nada fácil, tá? Não vai ser nada fácil. Então, assim, os nossos jogadores precisam entender o tamanho dessa partida e como eles precisam se portar dentro de campo.
Não tem bola perdida, tem que lutar, tem que fazer valer, porque fora de campo a torcida vai apoiar os 90 minutos. Os 90 minutos. Vamos apoiar, vamos incentivar. Então aproveitem isso, aproveitem essa força, façam um bom jogo. Façam um bom jogo, que a maré vai mudar para o Corinthians, tá? Vocês precisam se ajudar. Quando o elenco do Corinthians se ajudar, quando o time do Corinthians se ajudar, quando a diretoria se ajudar, tudo vai melhorar, tá? É a situação que eu tenho aí, é a opinião que eu tenho sobre esse momento do Corinthians e sobre o tamanho do jogo de amanhã entre Corinthians e São Paulo, clássico majestoso, rapaziada. Bom, família, agora vamos para algumas situações, tá? Primeira delas sobre os camarotes da Neoquímica Arena, tá? O pessoal do meu timão fez uma reportagem enorme, tá? Muito bacana, inclusive. E foi detectado pela nova gestão do Corinthians diversas irregularidades na distribuição aí dos camarotes da Neoquímica Arena. A Arena tem 89 camarotes, tá? 89 camarotes. E aí, a nova diretoria começou a analisar os contratos desses camarotes e tudo mais, encontrou contrato inadimplente, né, que o pessoal não paga, contrato vencido, contrato com valores antigos, espaços de camarotes para pessoas que não tem nenhuma relação comercial com o Corinthians, certo? Não é patrocinador, não é nada do Corinthians. Ah, não, o cara tem um camarote lá. Como? O que ele tá agregando pro Corinthians? Não tem nenhuma comprovação disso. Não é um patrocinador, não é nada. Ah, não, mas tem um camarote lá, tá? E aí, por isso, a nova diretoria meio que lacrou os camarotes. Ó, tá com o contrato vencido, inadimplente, valor antigo, ou a pessoa não tem nenhuma relação comercial com o clube, tá fechado o camarote. Fecharam, tá? Enquanto cada pessoa responsável não vir conversar com o clube, não resolver a situação, o camarote vai ficar fechado e o Corinthians já vai buscando novas pessoas, novos parceiros para esses camarotes, tá? Por quê? Porque são espaços caros, né? Os preços aí variam de 280 a 350 mil reais, certo? Um camarote. E o Corinthians estava simplesmente, ah não, fica aí, ah não, isso. Que são valores que agregam ao nosso clube, tá? Então a gente segue acompanhando aí essas novidades, mas mais um avanço, né, nessa mudança aí do Corinthians, teremos novidades nos camarotes, né, uma mudança aí, uma atualização dos contratos, que aí deve chegar uma renda extra para a equipe do Corinthians. Mais uma vez, né, a diretoria aí, a antiga gestão, né, a diretoria do Duílio, se mostrando incapaz de gerir um clube do tamanho do Corinthians. Certo, rapaziada? Vamos para as novidades de mercado da bola, tá? A primeira situação é sobre o Rodrigo Garro. O Talheres disse, tá, que não vai pagar o Instituto ACC, que é um clube da Argentina. E aí o Instituto ACC disse que nem foi avisado que o Rodrigo Garro foi negociado. Para a torcida do Corinthians entender, o Rodrigo Garro surgiu no Instituto ACC, foi o formador do atleta, depois ele foi pro Talheres. E aí, quando existe uma negociação, o Talheres teria que repassar o dinheiro para o Instituto ACC, uma pequena porcentagem. O dirigente do Instituto ACC disse que não foi nem informado do valor exato da venda do Rodrigo Garro. Por quê? Porque o Talheres está meio que tentando passar a perna no Instituto. Meio que, ah não, já vendi, não vou informar o valor certo para não ter que pagar o Instituto ACC. Tá? E aí, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Vocês não vão ver essa notícia na grande mídia. Que o presidente do Talheres não quer nem pagar um clube pequeno da Argentina, que é o formador do Garro. Eles querem um valor a mais do Corinthians, não liberaram a documentação, o Garro e o Corinthians já acionaram a FIFA, o Instituto ACC também está pensando em acionar a FIFA, porque eles não informaram nem o valor que a negociação foi feita para o ACC nem cobrar o Talheres. Ou seja, o principal errado nessa conversa toda é o Talheres. Só que vocês não vão ver isso na mídia. Por quê?
falar sobre o Talheres na mídia não rende. Não dá acesso, não dá ibope. Falar que o Talheres está tentando passar a perna num clube pequeno da Argentina, que está enrolando o Corinthians, não dá ibope. O que dá ibope? Falar que o Corinthians está devendo, que o Corinthians é caloteiro, isso dá ibope. Falar que o Corinthians pagou certo e que o clube da Argentina não quer liberar a documentação, não dá ibope, tá? Então a situação segue a mesma. Acredito que o Rodrigo Garro não esteja liberado para o jogo de amanhã por conta dessa atitude aí do presidente do Talheres, tá? Ele vai continuar batendo o pé e deve segurar o jogador o máximo que puder para prejudicar o Corinthians, né? Numa situação em que ele está errado. Em que ele está errado. Esse é o principal ponto, rapaziada. Bom, família, agora falando sobre o Mateuzinho, tá? Ontem tivemos aí a informação do jornalista Vene Casagrande que o Botafogo se aproximou bastante da contratação do lateral direito, fez uma proposta ao Flamengo, o Flamengo aceitou a proposta, só que o Mateuzinho entrou em contato com a diretoria e falou, ó, vocês conseguem esperar até amanhã? Por quê? Porque o Mateuzinho não quer jogar no Botafogo, ele quer vir pro Corinthians. Ele deu prioridade ao Corinthians. E aí, qual que é a expectativa do Mateuzinho? Que até hoje, né, que foi o prazo que a diretoria do Flamengo trouxe, o Corinthians cubra a proposta aí do Botafogo, ou iguale, né? Iguale a proposta, e aí pro Flamengo tanto faz. Vendeu para um, vendeu para outro, é o mesmo valor que eles vão receber. Mas o Mateuzinho tem essa expectativa, essa esperança de que hoje o Corinthians iguale essa proposta, tá? Não temos essa confirmação de que o Corinthians vai igualar, né? Foi até um ponto que o Augusto Melo disse que o Corinthians não ia entrar em leilão e tudo mais, que não ia ficar competindo com outros clubes, ou quer ou não quer, tá? Mas temos essa situação. Caso o Corinthians realmente queira comprar o Mateuzinho, o prazo é hoje, tem que igualar a proposta do Botafogo, acho que são 4 milhões de euros, tá? Se eu não me engano. E o Corinthians tinha oferecido aí 2,5 milhões de euros, mais alguns valores por metas. Então o Corinthians teria que aumentar 1,5 milhão de euros pela contratação do Mateuzinho, tá? Então hoje é essa situação e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês contratariam o Mateuzinho por 4 milhões de euros ou não? Buscariam outro lateral no mercado, rapaziada? Bom, família, outro nome que surgiu aí, principalmente nas redes sociais, né, na imprensa e tudo mais, é o do TT, né, atacante aí do Galatasaray, certo? Foi um jogador que surgiu na base do Grêmio, né, a gente lembra aí, ele é bem jovem, 23 anos, certo? Saiu do Grêmio e foi pro Shakhtar, foi emprestado pro Lyon, pro Leicester e agora tá no Galatasaray, tá? E provavelmente deve retornar ao futebol brasileiro. Só que eu tinha visto algumas notícias de que o Bahia estava conversando com ele, tinha interesse do Palmeiras e do Flamengo. E aí saiu na imprensa turca que o Corinthians também está monitorando o nome do TT, tá? Ele, pelo que eu entendi, o Galatasaray pede 4 milhões de euros, tá? Pela venda aí do atacante, como eu disse, 23 anos. É um atacante driblador, me chama muito a atenção, só que temos a concorrência pelo menos do Bahia, tá? O principal time que hoje negocia com o TT é o Bahia. Palmeiras e Flamengo é sempre os clubes que aparecem ali, né, de olho, não sei nem se estão negociando, tá? Porque, e não sei nem, a informação que eu tenho hoje é que o Corinthians não negocia com o TT, tá? Foi um nome avaliado pelo Cefut, está sendo avaliado ainda, mas não estão negociando, tá? Só que falar do Corinthians vende, é o que eu falo. É muito mais fácil sair lá que o Bahia tá negociando. Ah, o Corinthians tá interessado também. Aí o nome do TT gira o Brasil. Todos os clubes, tem o TT. Quem não tava olhando pro TT passa a olhar, passa a observar o atleta, certo? Isso é tática de empresário, de clube, de staff de atleta, tá? Então, nesse momento, temos a possibilidade dele retornar ao futebol brasileiro. O Corinthians avalia o jogador, mas não negocia ainda. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Me chamou muito a atenção ontem, tá? A gente conversou sobre a situação do Mano Menezes, se ele poderia sair ou não do Corinthians e tudo mais. Vocês trouxeram alguns nomes e o nome que mais me chamou a atenção foi o do Vitor Pereira.
que foi muito citado pelos torcedores, inclusive lá no meu Instagram. E aí a minha pergunta é muito simples. Vocês aceitariam o Vitor Pereira de volta no Corinthians ou não? Pergunta bem direta. Sim ou não, tá? Porque, na minha avaliação, foi o melhor treinador que o Corinthians teve depois da pandemia. Tá? Tivemos diversos nomes aí no comando da equipe. O melhor trabalho até hoje, né, depois da pandemia, de 2020 para cá, foi o do Vitor Pereira. Obviamente eu entendo a saída dele, né, a questão da mentira dele para a própria torcida e tudo mais, depois assumir o Flamengo e tudo. Só que, em questão de trabalho, resultado dentro de campo, foi o dele. E uma das brigas que ele teve com o Duílio é que ele queria fazer uma reformulação do elenco, e o Duílio falou, não, tem que manter o que a gente tem, uma ou duas contratações e segue. Tá? E isso foi uma das principais brigas, e creio eu que seja ainda o motivo da saída do Vitor Pereira. Essa não reformulação, ele queria reformular o elenco, que é o que a gente está passando hoje, tá? Obviamente, não sei se hoje o Vitor Pereira seria o nome ideal, acredito até que não, né, por toda essa repercussão e tudo mais, mas me chamou a atenção, tá, esse pedido de diversos torcedores para o retorno do Vitor Pereira, e eu quero saber a opinião de vocês. No mais, é importante frisar, hoje o técnico do Corinthians é o Mano Menezes, tá, ao que a gente entende aí da diretoria, não tem chance dele sair, mas futebol, vocês sabem, é assim, ó. Temos o clássico de amanhã contra o São Paulo, que é muito perigoso, que pode ter uma reviravolta e tudo mais, tá? Então a gente segue acompanhando e eu quero a opinião do torcedor. Por hoje é isso, rapaziada. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!